Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando te... Olá, queridos alunos, tudo bem? Que legal! Mais uma aula de geografia. É isso mesmo, a geografia. Eu e você estudando geografia para valer. Ô, professor Regis, lindão da mamãe, que bacana, né? Vamos ver o que nós vamos estudar hoje? Os Estados Unidos da América. Oh, os Estados Unidos da América, mais um dos grandes atores da geopolítica mundial. Tio Regis, é os Estados Unidos do Capitão América? Aham, o soldado do mundo, aquele que pode tudo, né? A supremacia do planeta Terra na mão de uma única grande potência. Será que é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo? Por isso hoje nós temos um objetivo, vários objetivos. É reconhecer os números que transformam os Estados Unidos numa supremacia econômica e política e militar no mundo, né? Quais são esses números que dão isso, a esse título aos Estados Unidos, tá? Reconhecer a hegemonia dos Estados Unidos, né? Como se deu essa política hegemônica dos Estados Unidos, como é que eles começaram para se tornar essa grande potência hegemônica, né? Hegemônica, lembra? Hegemônica, poder, hegemonia, certo? Também vamos reconhecer o processo de expansionismo dos Estados Unidos, né? Que fez com que eles tomassem 50% do território do México. Que coisa, né, gente? País bonzinho. Eu que não queria um vizinho desse, tá? Olha lá, entender Pax Americanismo, né? A doutrina Bush, né? Reconhecer a lei patriota dos Estados Unidos, isso tudo já é mais coisa recente, né? Após o World Trade Center do 11 de setembro, né? E também entender o governo Barack Obama. Olha, nós vamos falar de coisas bem recentes também, tá bom? Que legal! Vamos começar? Olha lá, ó. Tio Regi, supremacia norte-americana, supremacia dos Estados Unidos. Eu tenho a força, né? Por quê, gente? Esses números provam que os Estados Unidos, de fato, é uma grande potência mundial. 1/5 de toda a produção de bens e serviços no mundo, ou seja, de tudo que se produz no mundo, 1/5, dividindo tudo em 5, uma parte é norte-americana. 4,5 da população mundial é norte-americana. Se bem que isso também não seria seria porque nós temos a Índia, nós temos aí, por exemplo, a própria China com muito mais gente do que os Estados Unidos, mas é uma população considerável, né? Olha só, consome 17,8% de toda a energia primária produzida no globo. Gente, já disse para vocês, tio Regis, vamos ser sinceros, país pobre não consome energia. Pobre anda na lamparina, né, gente? O que eu quero dizer? Que um país rico, para poder tocar toda a sua máquina, né, a sua engrenagem, a produção industrial, a produção de transporte, né, a produção, inclusive, agropecuária. Tudo isso consome muita energia. Se está consumindo muita energia, porque tem uma economia, muito bem, uma economia muito dinâmica, forte, estabelecida. Certo? E aí também é o maior importador mundial de mercadorias. Gente, presta atenção, 13,2% de toda a mercadoria do mundo vai para os Estados Unidos. Não é à toa que os Estados Unidos compram grande parte da produção da China, imagina. Né? E também os serviços. Isso mostra que nós estamos falando de uma grande potência econômica mundial. E olha só, tio Regis, e tem um detalhe, as economias do mundo estão todas linkadas, sabe o que é linkado, né, gente? Ligada à economia norte-americana. Imagina aqui, gente, olha só, para vocês verem o negócio. O Japão, que tem a terceira maior economia do mundo, né? Perdeu para a China agora na década de 90, mas já foi considerada a segunda maior economia do mundo. Mas não estou falando da economiazinha pouca não, tá? Eu estou falando aí de uma economia grande, forte, acima de 4 trilhões de dólares, percebe? Ou seja, esse país estabelece exportação para os Estados Unidos de 18% da sua economia. Nossa, tio Regis, então nós estamos falando de um país que tem grande influência econômica no mundo. Ou seja, se os Estados Unidos quebrar, gente, muitos problemas teremos no globo terrestre.
né? Oh, tio Regis, entendi. Olha só, gente, na economia do mundo, né? Quem é que participa da produção econômica no mundo? Percebe? Olha só, os Estados Unidos sozinho é 25% da economia mundial. Aqui nós não estamos falando de PIB, não, né? Está se falando da economia do mundo gira em torno dos Estados Unidos. A China, aí, em torno de 15%, porque você, o Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil só 2%. Né? Então isso significa que nós temos que ter pelo menos aí, sei lá, 10 Brasil e meio para dar um Estados Unidos. Percebe? Então nós estamos falando de uma... E o Brasil não é um paísinho qualquer, né? O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Compreende do que eu estou falando? Qual é o distanciamento dessa supremacia norte-americana no cenário internacional? Meu Deus, que coisa! Que legal! Olha lá, tio Regis, olha lá, a China, ó, 18,1% exporta para os Estados Unidos, né? Que coisa! E além disso, gente, nós temos que entender essa supremacia não só para o campo econômico, né? É uma supremacia militar também, uma capacidade bélica muito grande, né? Por quê, tio Regis? Porque os orçamentos militares norte-americanos, eles são de fato, muito grandes. Né? Muito grande. São os maiores do mundo. Se você pegar, por exemplo, somar todos os orçamentos das grandes potências militares do mundo, né? A dos Estados Unidos é superior a elas. Somando tudo, ó, somando da China, da Arábia Saudita, da Rússia, do Reino Unido, percebe? França, Japão, Índia, Alemanha, Coreia do Sul. Isso eu estou colocando a China também, que já é considerada uma grande potência econômica. Somando tudo isso, o dos Estados Unidos é maior. Percebe? Então eu estou falando de uma grande potência militar. Ah, tio Regis, que legal. Olha esse gráfico aqui, gente, mostrando o processo, né, a balança comercial dos Estados Unidos e da China. Os Estados Unidos ainda, até 2017, exportava mais do que importava para a China. Né? Ou seja, então os Estados Unidos vende mais para a China do que compra também. Então, olha aí mais uma informação para mostrar esse poderio, né, no setor econômico do país, Estados Unidos da América. Oh, tio Regis. Olha aqui, gente. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui aquela questão dos 10 maiores potências militares do mundo. Oh, que legal. Olha aqui, ó. Os Estados Unidos, ele domina o ranking de quase tudo. Ó. Por exemplo, ranking geral, primeiro, certo? Em segundo vem a Rússia, claro, mas essa Rússia, gente, eu estou falando dessa Rússia, essa que herdou toda a estrutura bélica da época da União Soviética. Lembra que eu falei? Que até disse para vocês numa aula anterior. A Rússia tem muito mais um prestígio militar do que mesmo econômico, né? Então ela é uma potência, sim, mas por conta dessa situaçãozinha dela aqui no cenário internacional, né? Tem quem vai mexer com ela. Olha só, em termos de militares, de gente para morrer na guerra, os Estados Unidos e a Rússia perdem para quem? Óbvio, para a China, que é a maior população do mundo. Tem muito mais gente para morrer na China, né, do que nos Estados Unidos, do que na Rússia, percebe? Nesse caso, né, os Estados Unidos perdem aí. Olha a Índia com muito mais, né, 4 milhões e 207 mil pessoas. Então, você tem aí uma situação bem interessante, né? Oh, tio Regis. Olha em questão de tanques, né? Tanques, quem ganha quem? A Rússia. Aí vem aí, Estados Unidos, aeronaves, né? Com relação às ogivas nucleares, a Rússia ganha dos Estados Unidos. Porta-aviões, aí vem os Estados Unidos no seu poderio aéreo fantástico, né? Porta-aviões, gente, é aquela plataforma zona que eles colocam no meio do oceano para os aviões subir e descer para poder atacar alvos mais próximos. Oh, que legal, né? Tanta coisa boa que eles fazem, né, gente? Que legal, né? Se eles colocassem isso tudo para acabar com a fome e a miséria na África do Sul, será que não seria melhor? Pensa comigo aí, tá? Vamos supor o seguinte, gente, nós temos um continente africano morrendo de fome. Eles precisam de sapato, roupa, camisa, comida. Será que se eu pegasse e parasse de brigar por territórios e fizesse com que o continente africano ganhasse poder aquisitivo, tornasse um mercado consumidor em alto potencial, será que não seria melhor para todo mundo? Que nós teríamos mais gente comprando, mais gente vendendo e não aqueceríamos a economia?
Eu não sei, é porque eu não sou muito inteligente, mas se eu fosse alguém que pudesse decidir, eu iria, claro, eu iria pensar assim. Porque imagina, eu vou ali num país, gasto 2.000 bombas, ogivas, não precisa nem ser bomba atômica, né? Gasto bilhões atirando nos outros, perco avião, afundo os meus navios, perco, enfim, uma grande estrutura bélica. E aí, em troca de petróleo, por exemplo, aí eu ganho 1 bilhão com isso, né? Mas será que eu não ganharia muito mais se eu elevasse o padrão de vida dos povos tanto, principalmente da África, né? Mas do Sudeste Asiático? Imagina uma Índia com poder de compra. Imagina 1 bilhão de pessoas consumindo Coca-Cola. Não seria muito melhor? Bom, não sei. Vamos tocar para frente. Oh, tio Regis, mas nós estamos falando de uma grande potência militar. E, gente, quem mexe com arma muitas vezes não tem coração, né? Os Estados Unidos já provou isso aonde? Hiroshima e Nagasaki. Foi lá que eles começaram. Tio Regis, mas como que os Estados Unidos vai se tornando esse, vamos assim dizer, grande ator do cenário internacional? Grande ator do cenário internacional. Primeiro, gente, lá no começo, né, nós temos a chamada política da doutrina Monroe. Essa foi uma política hegemônica. O que quer dizer isso? Foi uma política norte-americana, já no século XIX, né, onde os Estados Unidos vai dizer para o mundo que ele está pronto para qualquer coisa. Ou seja, ele manda um recado para principalmente o continente europeu. A Europa expansionista, né, do período imperialista, neocolonialista, implantando suas bases, suas garras no continente africano, na Ásia, os Estados Unidos dizem, ó, daqui a pouco eles vão vir aqui para a América do Sul. Então eles adotam a doutrina Monroe, diz a América aos americanos. Ó, percebe? A América aos americanos. Eles querem dizer com isso que assim, ó, os americanos, nesse caso, nessa frase, eles estão querendo se referir a todos os países da América, do continente americano, mas eles se auto-intitulam os americanos. Então, a América é para nós americanos, norte-americano, percebe? Ou seja, o único que pode ter influência ou garras dentro dessa parte do mundo somos nós. Ou seja, não venha que vai ter problema com Estados Unidos da América, percebe? Como se ele fosse o grande protetor, né, nosso nesse sentido. Olha que proteção legal. Ó, em 1845, né, já nesse processo de políticas hegemônicas, eles adotam uma outra doutrina, uma outra política expansionista, né, para além do seu território, chamado Corolário Polk. O que é isso? Essa política ela vai dar direito a qualquer país que quisesse se anexar aos Estados Unidos. O grande problema, gente, é que os Estados Unidos tinha comprado terras, né? Na verdade, arrendado terras do México. Os empresários norte-americanos compraram terras do México para plantar algodão, produtos tropicais que os Estados Unidos não tinham, né? Porque os Estados Unidos é temperado, o clima é temperado. Então, algodão, milho, esses produtos são típicos das regiões tropicais. Que legal, mas que mal tem nisso, né? Ei, lembra na aula da China que eu falei que os chineses estão comprando grandes e imensas partes territoriais de solos férteis no continente africano? E isso está sendo questionado e trazendo até uma pergunta: será que será um novo tipo de neocolonialismo na África praticado pela China? Olha o que os Estados Unidos fez no México. A partir dessa, vamos assim dizer, arrendamento dessas terras, grande parte dos povos norte-americanos, dos americanos, foram para morar nesses territórios, nesses estados do México. E dominaram essa região. O Utah, né? o Colorado, o Arizona, o Novo México. Percebe? O Texas. Todos esses estados norte-mexicanos,
né, do norte do México, estava na mão dos norte-americanos. Então, quando os Estados Unidos decidiu tomar essas terras, até teve uma guerra, tal, né? Mas foi muito mais fácil, né? E aí tomou 50% do território mexicano. Olha só, gente, só para vocês terem uma ideia: Texas, Califórnia, Novo México, Utah, Arizona, Nevada, Colorado. Isso não são nomes ingleses, concordam comigo? Né? Não são nomes ingleses. Então, esses nomes eram exatamente os nomes, né? Acho que tirando o Utah, todos esses nomes eram antigos nomes já do próprio país México. Tio Régio. E aí, gente, essa política de se expandir para além do seu território continuou. Aliás, ampliou-se. A política do Big Stick, né, o grande porrete, essa palavra grande porrete, ela está relacionada assim a uma grande intervenção armada dos Estados Unidos na América Latina, né? Colorado Roosevelt, que na verdade eles tinham a ideia de, assim, propunham, né, como eles colocaram agora, né, a ideia de combater o terrorismo, nós vamos ver daqui a pouco lá na frente, eles colocaram a ideia de, tem alguém conturbando a ordem na América Latina, né? E os valores democráticos, enfim, entravam e patrocinavam ou até mesmo interviam na América Latina em prol, gente, principalmente de estabelecer governo alinhado com os Estados Unidos. Percebe aonde que está essa proteção, essa América aos americanos? Ou seja, no continente americano, somente eu posso ter essa influência. Que bonzinho, né? E aí, após a Segunda Guerra Mundial, com a doutrina Truman, né, que nós vimos lá atrás, que era a doutrina Truman, né, inicia-se então um novo tempo na história da hegemonia norte-americana no cenário internacional. A doutrina Truman ela vai exatamente pregar, né, a possibilidade dos Estados Unidos tornar-se o soldado do mundo, né? Aquele que pode intervir, né? E de alguma maneira ele vai se opor à grande potência também do outro lado, que é a União Soviética, ou seja, ele deixa de brigar com um cachorro pequeno e passa a brigar com um cachorro grande. Ou seja, quem triscar em qualquer país do continente europeu vai triscar em todos. Percebe a ideia que nasce aí a OTAN? Então, veja que ele sai de uma esfera regional e passa a ser um grande ator na esfera global. Então, os Estados Unidos se torna um país, a partir daí, que começa a rosnar forte, a dizer, se vier eu brigo. E aí, gente, depois de Hiroshima e Nagasaki, entendeu? É mais ou menos o seguinte, ele mostrou que ele não tem piedade e ele realmente não estava brincando. Isso é muito sério. Tio Regis, que legal, né? Que legal. E o que acontece, tio Regis? Nós vimos ali, né, que nós tivemos um período da Guerra Fria onde os Estados Unidos e a União Soviética mediram força. Quando acaba isso, né? O que acontece? A partir da década de 90, gente, que é o fim da Guerra Fria, o fim da ordem bipolar, né? O desmoronamento da União Soviética, o fim do socialismo, fica só quem? Aparentemente só os Estados Unidos. Aparentemente não, de fato os Estados Unidos aponta como um único país, a única potência militar principalmente do mundo. Por isso a gente diz assim, apontava-se para uma ordem unipolar. Por quê? Por conta da incontestável supremacia norte-americana. O único polo de decisão. Teve um período que ficou conhecido como Pan-Romano, né? Foi o período em que Roma ele dominava sozinho o cenário, né, internacional para a época, né? Ou seja, ela decidia sozinho o que poderia ser feito na região, no mundo, nesse mundo conhecido no Velho Mundo. E aí, em função dessa incontestável supremacia norte-americana, colocou-se a ideia ou a teoria do Pax Americanismo.
que é isso, gente? É esse poder unilateral que permitiu os Estados Unidos o direito, né, de promover ações sem nenhum tipo de retaliação e nem também autorização de nenhuma nação do mundo, né? E os Estados Unidos fez isso. Né? Fez isso no Golfo, fez isso em muitos lugares sem autorização da OTAN. Que lembra que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização militar supranacional que englobava todos os países capitalistas. Então, por mais que a OTAN disse não, né, os Estados Unidos interviu. E, na verdade, com desculpas, né, que ele estava indo em busca de arma de destruição em massa. Ele sempre criou a mesma desculpa que ele criou lá atrás, né? Manter a ordem, estabelecer a democracia na América do Sul e intervindo nos governos para garantir os seus interesses. A mesma coisa ele fez e faz no Oriente Médio, né? Foi buscar arma de destruição em massa e, na verdade, não se tinha nada disso. O único interesse era tirar do governo um presidente que não falava a linguagem norte-americana no que se diz respeito a acesso ao petróleo, né? Existia um governo lá que não queria essa interferência norte-americana dentro do Oriente Médio na política do petróleo. E aí ele se deu mal, que os Estados Unidos foi lá, ó, e matou o cara, né? O presidente do Iraque. Oh, tio Regis, que caba ruim, né? E aí, gente, depois de todas essas coisas, os Estados Unidos vai criando uma animosidade no mundo. Existe um anti-americanismo no mundo, né? Existem coisas boas que os Estados Unidos fazem no mundo? Tá, existe. Não vou dizer que só tem coisa ruim, mas tem coisas que deixam ressentimento, né? Principalmente no mundo árabe, no mundo onde os Estados Unidos patrocina guerra, deixa destruição, né? E as pessoas não querem isso, por mais que você vai com a ONU e começa e faz algumas coisas boas, cura algumas pessoas, faz, enfim, mas deixa uma mágoa. E o Estado Islâmico, não só o Estado Islâmico, que é mais recente, mas essas organizações anti-americanista, né, anti-ocidental, começa então a se organizar para fazer, tipo assim, tá, vocês vão sentir a mesma dor que nós estamos sentindo. Então você vai ter aí o World Trade Center, 11 de setembro de 2001, né? Que aí os Estados Unidos vai lá e depois de tudo isso vai ter uma série de coisas. Os Estados Unidos invadem, sabe o que? O Afeganistão, dizendo que o Bin Laden estava lá. E aí a gente vai ver, né, que o objetivo foi eles ocuparam o país depois, também para botar um governo pró-Estados Unidos. Olha só, gente, que coisa, né? Olha a imagem do World Trade Center. Foi horrível, ninguém nem gosta de ver essas imagens, porque foi um momento de muito desespero, né? Eu lembro que eu estava dando aula e serão as 10 horas da manhã, os alunos saíram tudo desesperados para ver ao vivo um ataque terrorista no mundo. E pior, no país mais seguro do mundo, Estados Unidos da América, né? Olha só, 5 aviões, né? Oh, tio Regis, que coisa, né? Então, aí, ó, os Estados Unidos em 2003 invadindo o Iraque, né? Dizendo que eles tinham arma de destruição em massa e na verdade não tinha nada disso, né? Olha aí, ó, o Bin Laden, eles vão atrás do Bin Laden, né? Que coisa, né? Que coisa. E todas essas guerras, gente, vai sendo justificada na chamada guerra preventiva, né? Baseado na doutrina Bush. O que é a doutrina Bush, professor? O que é a doutrina? Olha lá a doutrina Bush, né? O George Bush, filho, com as mãos para cima, com a roupa do super-homem, dizendo, ó, eu vou salvar o mundo, percebe? Ou seja, se posiciona como o país que é capaz de manter a ordem no mundo. Quando acontece o World Trade Center, o governo George Bush vai pegar e vai adotar uma política de segurança nacional, né? Essa política de segurança nacional, ela vai se propor a combater o terrorismo, né? E de alguma forma sustentando todas as ações militares, né? E a presença ou intervenções dos Estados Unidos no mundo para combater o terrorismo. Só que, na verdade, gente, sempre por trás disso vinha o que sempre teve, manter os interesses
norte-americano, principalmente de matéria-prima e fonte de energia. Lembra que eu falei, nós falamos de geoestratégia. Algumas interferências militares em determinada região não são apenas uma ação comum, é uma geoestratégia, é uma ação no cenário internacional para garantir interesses da superpotência chamada Estados Unidos. Oh, tio Regis, que coisa feia, né? Que coisa feia. E aí, dessa forma, essas ações, elas buscou, como se diz, assegurar os interesses norte-americanos, mas ele acabou chocando com muitos interesses de outras potências no continente asiático, né, no Oriente Médio, principalmente da Rússia, que teve sempre se opondo. A China já olhando de raiva também do lado, né? Dizendo, pô, o que os Estados Unidos estão fazendo ali? Esse pessoal também, gente, eles que eles fazem? Eles ficam de olho nas ações das grandes potências, entendendo todo o jogo, todo o tabuleiro, né? Para onde mexe as peças, percebe? Por que ele chegou ali? Por que ele está ali? Então, as outras potências mundiais entendem o jogo e percebem que existem algumas mexidas no tabuleiro que têm intenções por trás, intenções próprias, né? De interesses próprios. Nossa senhora, tio Regis, olha só, os Estados Unidos vai colocar a doutrina e a política, o eixo do mal, né? O que é o eixo do mal? Os Estados Unidos criam essa ideia, né? Acusando os países, tipo o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte, como o eixo do mal, ó. O eixo do mal. O que é o eixo do mal? Pessoas ruins que têm arma de destruição em massa. Gente, e dá apoio ao terrorismo. Gente, vamos ser sinceros, é muita demagogia, né? Não, para quem soltou 2 bombas no Japão, ter hoje a cara de pau de falar em gente do mal, né? Mas eu já disse a vocês, o que é gente do mal, isso é muito relativo, né? Gente do mal, ou seja, gente que está atrapalhando a gente, né? Não estou dizendo que são bons também não, tá? Eu só queria que no eixo do mal incluísse os Estados Unidos também, né, gente? Não estou fazendo nenhuma apologia contra os Estados Unidos, mas são ações, são histórias já que contam como os Estados Unidos não é tão bonzinho assim. Vou contar para minha mãe que o senhor está falando mal dos Estados Unidos, né? Ô, tio Regis, o que é isso aí? Cidadão sob controle, né? Gente, na verdade, os Estados Unidos é tido como o país das liberdades, né? Que garante os direitos individuais, né? E, de fato, é uma grande democracia, certo? Mas democracia controlada é legal, não é? Ou seja, o seu direito, o meu direito, mas aí eu tenho um controle sobre tudo isso. E de que forma? Após o ataque de 11 de setembro, muita coisa nos Estados Unidos mudou. Claro, óbvio, né? Você tem o país mais seguro do mundo sendo atacado por ações terroristas que invadem até o Pentágono. Tem que mudar alguma coisa. Mas eles aproveitaram isso para adotar essa lei patriota. O que é essa lei patriota? Essa lei patriota vai contra todos os princípios da liberdade individual, né? Mas principalmente, gente, ela permitia grampear os telefones, né? Autorizava qualquer um grampear os telefones das autoridades, inclusive, né? Controlar a entrada e saída de pessoas do país, principalmente se tivesse suspeita a grupo terrorista, né? Que interessante. Então essa democracia aí estava meio abalada, né? Então o que é o negócio? Essa lei, ela foi muito, muito usada. Até mesmo para coisas ilegais, né? Que vai ser colocado a pratos limpos quando esse Edward Snowden, né? Não sei se vocês lembram disso, em 2015, ele era da agência, sai da agência, né? E disse: a NASA está usando meios ilegais, né? Grampeando o telefone dos presidentes do mundo todo. Principalmente, gente, imagina, da Dilma Rousseff, alguma coisa tinha a ver para descobrir quais eram os recursos, né? Eu acredito um pouco estar relacionado com a prospecção de pré-sal da Petrobras, aí, né? No subsolo brasileiro. E também da Angela Merkel, né? Da Alemanha, chanceler alemã sendo grampeada. Isso foi um problema, né? Esse cara foi preso, enfim. Só que essa lei deixou de
existir. Os Estados Unidos se viu na obrigação de fazer com que essa lei não existisse. Até ela foi uma lei que precisava passar pelo Congresso, e aí nem passou pelo Congresso, ela chegou, expirou, né? Nem foi votada. Por quê? Porque causou uma animosidade no mundo, né? Os Estados Unidos têm outros meios de descobrir o que é que os outros países do mundo estão fazendo. Se esse Edward Snowden não tivesse contado, jamais as pessoas teriam sabido. Imagina o que é que eles têm feito, né, na ausência de Edward Snowden, ou antes de Edward Snowden, né? Não que eu quero colocar o cara como herói, mas quantas outras coisas foram feitas, né, por debaixo do pano para descobrir algumas coisas, né, principalmente em termos de recursos naturais. Fique de olho na Amazônia. A Amazônia é monitorada muito bem pela NASA, né? E não a Amazônia do caboclo, não a Amazônia do macaquinho e nem da onça pintada. A Amazônia subsolo, a Amazônia do petróleo, a Amazônia da casterita, a Amazônia do manganês, correto? Fique de olho que a Amazônia do ouro, a Amazônia do diamante. Fique de olho que ninguém está preocupado com a Amazônia nossa, de fato. A nossa Amazônia, do povo amazônida. O povo que, de fato, vive a realidade nossa aqui, tá certo? Oh, tio Regis, quer dizer que eles estão preocupados com a queimada da floresta amazônica? Claro, né, gente? Existe uma preocupação, sim, mas eu estou dizendo que, geopoliticamente falando, o mais importante não é a floresta, correto? Se fosse assim, nós teríamos outras ações de recuperação de matas que já foram derrubadas, né? E não somente a permanência aí da floresta amazônica. É claro que nós temos que pensar ecologicamente, existe toda uma obviedade, né, da destruição da natureza e, consequentemente, a destruição do próprio homem. E isso não se está colocando aqui, que não é o tema. Ou seja, nós não estamos falando de preservação do meio ambiente, né? Apesar de que a preservação é importante, mas também precisamos pensar no desenvolvimento, né? Chamado desenvolvimento sustentável. Que legal, tio Regis. Olha o Edward Snowden aí, né? O rapazinho novo. E é assim que está o mundo, né? Quem está no comando Quem está no comando do manuseio das tecnologias é a galera nova, né? Que o tio Regis aqui já está, né, complicado até para fazer os vídeos em aula. Olha aí, eles, né, monitorando a Brasília, né? O cara diz, nossa, que nojo, caramba, tem tanta coisa podre aqui, que realmente monitorar Brasília, eles vão sair com o cabelo arrepiado, até careca fica com o cabelo arrepiado, não é mesmo? Que legal, tio Regis, eu tô entendendo. E o governo Barack Obama? Eita, esse sim, né? O governo mais simpático que os Estados Unidos já teve, né? Esse que chamou o Lula de o cara, né? É um diplomata, é um homem realmente, um grande estadista, né? Um cara que sabe entrar e sair da política com um nome bonito, né? Assim, não estou aqui batendo palmas para o Barack Obama de maneira a não criticá-lo, né? Nós temos coisas para ser criticadas até mesmo no governo Barack Obama. Mas esse cara, ele conseguiu ser presidente dos Estados Unidos mantendo um equilíbrio, né? Um equilíbrio que nós não temos visto mentalmente nos últimos tempos nos nossos líderes mundiais e talvez até nos nossos líderes nacionais. Oh, tio Reis! Esse cara, quando ele assume, ele vai dizer, parou, doutrina Bush, nada. Que legal, né? Aquela doutrina Bush que permitia que os Estados Unidos fizessem o que fez no Iraque, né? Matar o Saddam Hussein sem necessidade, né? O Bin Laden, que apesar de serem líderes realmente difíceis, mas não tinha interesse e não tinha necessidade de fazer o que fizeram. Então ele vai dizer, olha, nossa doutrina é baseada no princípio da universalidade do direito humano, o legítimo do direito internacional. Então nós só vamos invadir se tiver realmente questões de fato alicerçada e autorizada pelas demais nações do globo. Tio Regis, que cara bonzinho, né? Mas só que ele manteve algumas políticas de combate ao terrorismo, né, gente? Até porque o terrorismo tem sido colocado hoje no mundo como uma das grandes preocupações. O terrorismo não tem rosto, né? Não tem pátria, não tem... Onde é que está?
ele está infiltrado em todos os lugares do mundo, né? As pessoas decidem praticar ato terrorista, se organizam. Não é bem assim, tem todo um comando, mas não tem. Não é que nem, por exemplo, um governo, o Brasil, é o presidente do Brasil. Então eles conseguem vir aqui e resolver o problema, percebe? É uma organização não governamental, é como acabar com o narcotráfico, percebe? Você mata o líder, daqui a pouco tem o outro. E aí, quem é o líder? Então é uma coisa não oficializada, então fica difícil para você combater. E aí, pessoal, nós vamos ter aí coisas bacanas, né? Do governo Barack Obama. É um cara diplomático, bom de mexer, só que algumas coisas ele não conseguiu. Por exemplo, evitar a guerra do Afeganistão, do Iraque, Somália, o Iêmen, o Paquistão, a Líbia, a Síria, né? Tanto é que um dos casos mais desastrosos no seu governo foi os americanos bombardearam um hospital do Médicos Sem Fronteira, né? Foi um horror, né? Morreu gente, acabou com... Imagina, os caras lá trabalhando para sarar o pessoal e isso acontece, né? Só que o Barack Obama deixou coisas boas. A primeira grande coisa boa, gente, a aproximação de Cuba. O que acontece? Cuba é uma ilha aqui da América do Sul, na verdade, na América do Sul, não, no continente latino-americano, né, na América Central ali, que por questões geopolíticas da ordem bipolar, da era da Guerra Fria, se aproximando com a União Soviética, lembra que foi por conta dela, ou no território dela, que se criou a crise dos mísseis, né? Entre Estados Unidos e União Soviética, a Cuba muito próximo da Rússia, que era um país socialista, que tinha problema. Então, os Estados Unidos vão impor um bloqueio econômico, um embargo econômico nessa ilha, né? E de lá para cá, esses países se tornaram inimigos. Tanto o Fidel Castro, que é o cara que realizou juntamente com os camaradas, né, a revolução e a tomada do poder de Cuba, de Fulgêncio Batista, né? Fulgêncio Batista era um governo alinhado com os Estados Unidos. O Fidel Castro, o Che Guevara e uma galera invadiram Havana e tomaram com o povo junto, com arma, faca, facão, foice, martelo e botou Fulgêncio Batista para correr e tomou Cuba. Então, de lá para cá, os Estados Unidos nunca foi muito amiguinho de Cuba, até nessa questão, cortando relações diplomáticas. Outra coisa que ele fez bem foi esse acordo, né, sobre o programa nuclear iraniano, né? Ele conseguiu conversar com o Irã através das lideranças diplomáticas do país para abandonar, né, esse programa nuclear voltado para enriquecimento de urânio possível de fabricar bomba atômica, né? Então, ou seja, diminuir os ânimos nessa questão, né? No entanto, gente, apesar de o Barack Obama ter se aproximado de Cuba, o bloqueio econômico ainda continua. Ou seja, o que é esse embargo econômico que tanto fala, gente? Na verdade, não é esse murozinho em volta da ilha como está aí, né? É mais ou menos assim, ó. O que é o embargo econômico? É uma imposição de uma lei norte-americana que diz assim: qualquer país ou qualquer empresa que atracar nos portos cubanos para entregar produto, parece que 10 anos sem poder se atracar nos portos norte-americanos. Aí eu pergunto o seguinte: quem é que tem uma empresa ou um navio mercante que vende, sei lá, petróleo, ou que vende soja, ou que vende qualquer coisa que seja, que vai, por coração bondoso, parar na ilha e vender um navio por ano? Sendo que se ele atracar nos portos norte-americanos, ele vai vender 50 navios por ano daquela mercadoria. Percebe mais ou menos o que é o bloqueio? Ou seja, uma economia pequena, muito pequena, Cuba é muito pequenininho, muito menor que a economia norte-americana. Então, isso é muito sério, né? Então, até hoje, a falta de alimento, a falta de produtos de abastecimento é muito séria em Cuba, tá? Cuba viveu muito tempo graças ao apoio da União Soviética, mas a União Soviética deixou de existir e agora estão tentando caminhar com as próprias pernas. Mas isso tem levado Cuba a passar por problemas seríssimos de abastecimento.
Porque não tem território para produzir tudo que precisa e tem que comprar de fora. Nem os países que têm grande território vivem sozinhos, não é, gente? É verdade. E a outra coisa é essa base, né, naval em Guantánamo, né? É uma forma dos Estados Unidos controlar a ilha, né? Tipo assim, é uma presença militar norte-americana dentro de Cuba. Cuba tá legal, vocês podem ficar aí. Como é um paísinho pequeno, os Estados Unidos não tem petróleo, não tem gás natural, não tem ferro, não tem manganês, não tem bauxita. Para que eu vou invadir? Tá entendendo o que é o negócio? E só me enche o saco, porque são socialistas, não são alinhados com o mundo capitalista. Não tem problema. Eu boto aqui um monte de gente aqui com espingarda do lado, controla a compra e a saída de mercadoria e deixa eles quietinhos. Eu não preciso matar, eu só preciso controlar. Veja bem o que é também geoestratégia. Oh, tio Regis, que legal. Né? Que legal. Então, gente, os Estados Unidos, né, já nos dias atuais, ele precisa se organizar, ele precisa olhar para o mundo, geopoliticamente falando, e compreender, né, a Rússia e as suas pretensões, entende? Essa supremacia dele tem que ser muito diplomática, ele tem que saber ser grande, né? Apesar dele ser realmente, ter uma supremacia muito grande, mas ele precisa conviver, né, com essa supremacia com outros países que não são maiores do que ele ainda, né, para evitar qualquer tipo de problemas, né, de problemas diplomáticos. É o caso da Rússia, né, que é militarmente forte, então evitar entrar em atrito, né, diplomático com esses países, a China, a própria União Europeia, que apesar, gente, de ter muita amizadezinha com os Estados Unidos, eles também possuem seus interesses, né, como potência, não deixa de ter. Então, você tem todo um jogo também de egos, né? Oh, que isso? Você tá grande, mas me batendo? Tudo bem. Aí o cara vai lá, pega uma faca e mata o cara, né? Então assim, você era forte, mas eu te matei com um canivete. Pô, mais ou menos essa ideia, sabe? Porque você pode ser grande, mas o prejuízo de um pequeno no seu território também pode ser desastroso, percebe? Então precisa levar essa política externa norte-americana, né, entendendo a sua supremacia, mas com sabedoria para não termos problema. Ah, tio Regis, que legal, né? Que legal. Por isso, gente, né, principalmente a partir de 2011, os Estados Unidos começam, então, a ter uma forma diferente de atuar no cenário internacional, né? Mais diplomático, né? Com mais cautela, percebe? Ah, tio Regis, mas assim mesmo eles vêm fazendo algumas intervenções, né? Por exemplo, na Ásia, né? Eles vêm priorizando algumas ações militares lá, principalmente, gente, por conta do aparecimento de quem? Da China, tá? É muito grande essa preocupação dos Estados Unidos com essa China superpoderosa que vem surgindo agora no século XXI. Né? E também por conta das tensões no Mar Meridional. Ali no Mar Meridional, né, a gente tem, por exemplo, quando nós falamos de China, nós falamos daquelas ilhas, né, de corais que aparentemente não serve para nada, mas ali tem muito gás natural, muito petróleo, né? É área de rota comercial, percebe? Então ninguém está indo atrás de problema, está indo atrás de recursos naturais. Se eles estivessem atrás de problema, eles estavam resolvendo o continente africano, correto? Guerras, conflitos étnicos territoriais, epidemias das piores possíveis, né? Subnutrição, fome, tudo isso seria o objeto de luta, né? Por um país melhor. Então ninguém está atrás disso, está atrás de manter os seus interesses. Tio Regis, entendi. Olha aí, ó, o Mar Meridional que eu falei para vocês, tá? E aí, gente, a quarta frota dos Estados Unidos está aonde? Olha o problema aí, na América. Na América. Por que ela está aqui na América? Né? Olha aí, olha a quarta frota norte-americana. Isso não é pouca coisa não, tá? Isso aí é base, como que é, aqueles plataforma de avião, e aí é um problemaço para quem quiser peitar, né? Olha isso, são várias frotas, ó, para vocês verem aqui. Vamos começar aqui com a primeira frota. Ó, a primeira frota hoje ela não está em operação. A segunda frota ela está aqui, ó, no Atlântico. Percebe? Isso tudo é para
garantir segurança e interesse norte-americano. Tá vendo? A terceira frota, ó, no norte e no leste do Oceano Pacífico. Tá vendo? Ó, tanto no lado leste, quanto no lado leste aqui, quanto no lado oeste norte-americano, eles estão protegidos por terras, por águas. Olha aqui a quarta frota onde eles meteram aqui, ó. Essa quarta frota, ela está protegendo essa parte aqui, ó, certo? O que é protegendo, tá? Não é bem protegendo, tá, gente? A quinta frota está aqui no Pérsico, ó. Qual é o interesse dela aqui, ó? Dizer, ó, eu estou olhando aqui, certo? Eu estou de olho aqui, ó, nessa região que me interessa. O que é o que interessa aqui, gente? Petróleo. Olha a sexta frota dele no Mar Mediterrâneo. O que os Estados Unidos estão fazendo lá no Mar Mediterrâneo? Fala para mim. Né? E aqui na região do Oceano Índico e no oeste do Pacífico, aqui na região do Mar Meridional da China. Eles praticam aqui também, vamos assim dizer, movimentos nessa região. Então nós estamos falando aí de um país, do ponto de vista naval, muito forte e com mãos para todo lado. Mas eles estão dizendo que essa situação aqui, da quarta frota aqui, né, que estava desativada e começou a funcionar agora, por conta de muitos governos antidemocráticos na América, anti-estadunidenses, né, tipo a Venezuela, o Equador, a Bolívia, né, os caras xingando os Estados Unidos o tempo todo. E outra coisa é a presença do pré-sal, né? A descoberta do pré-sal. Oh, o que eles têm a ver? O pré-sal não é do Brasil? Então, como é muito rico esse petróleo, né? esse recurso natural, para o Brasil é muito bom, mas já tem gente de olho não para amanhã ou depois, né? Mas para o futuro, quando o petróleo começar a ter problema no cenário internacional. Por isso, gente, que eu falei para vocês, os Estados Unidos, né, precisando se organizar melhor nas suas ações no cenário internacional, ele começa então a combinar algumas ações diplomáticas. Olha, vamos ver o que a gente faz, né? E tal. Aí quando ele vê que ele pode invadir, ele vai lá, faz ações militares, né? Quando ele vê que o país não tem diplomacia e ele não pode atacar militarmente, ele faz embargos econômicos, né? Porque quem é que vai brigar com o maior comprador do mundo, né? Principalmente porque os Estados Unidos têm uma mão muito forte aonde? Na Organização Mundial do Comércio, né? Aonde diz, ó, ninguém compra de tal país. Imagina fazer uma coisa dessa, né? Então essas sanções norte-americanas foi feita inclusive, né, para a Rússia, que é a segunda maior estrutura militar do mundo, perto dos Estados Unidos, quando eles tentaram anexar, né, a Crimeia, na Ucrânia, né? E também tentaram anexar não, mas eles estavam praticando apoio à independência de Donetsk, né? E Lugansk. Então, quando os Estados Unidos vê toda essa manobra russa ali, ele não ia atacar a Rússia por conta do quê, gente? A irracionalidade militar, né? Vai invadir um país ou atacar um país que tem o mesmo poder de arma de destruição em massa igual você. Então morre todo mundo abraçado, percebe? Então ele usa outra arma, as sanções, os embargos econômicos. Beleza? Ó, tio Regi, entendi. E agora, galerinha, vamos então para o resuminho da nossa aula de hoje. Vamos lá? O que nós aprendemos hoje, tio Regi? Que o Brasil, ou melhor, os Estados Unidos que bom que fosse, né? O Brasil, supremacia. Oxalá. Vamos para frente, né? Quem sabe? Os Estados Unidos é uma grande potência econômica no mundo. Os números mostram isso, né? Os números mostram isso, não só em termos de produção, de compra no mercado internacional, mas também de ter as economias, as economias do mundo todo, mas até mesmo as principais economias estão ligadas diretamente à economia norte-americana, como a segunda e a terceira economia, e tem grande percentual das suas relações comerciais com os Estados Unidos. Imagina, gente, o Canadá, quase ninguém fala dele, mas o Canadá, 80% do que o Canadá produz, quem compra é os Estados Unidos. 80% do que o Canadá consome vem dos Estados Unidos. Percebe qual que é o negócio? Se os Estados Unidos quebrar, o que acontece com o Canadá? Isso eu estou falando um exemplo só, né? Mas e outros exemplos? Por isso que qualquer crise nos Estados Unidos vira uma crise mundial. E esse país é uma supremacia militar, né, no mundo, principalmente por conta de altos investimentos no orçamento militar. Imagina, só para manter
as frotas navais, 7 frotas navais espalhadas pelo Oceano Atlântico, Pacífico e Índico. É muito dinheiro, né? E os Estados Unidos se tornou grande, principalmente no que se diz respeito a suas intervenções militares, desde o século XIX, né? Quando você tem aí as implantações de algumas doutrinas e algumas políticas hegemônicas, como a doutrina Monroe, né? A doutrina do corolário Polk, né? Que os mexicanos não querem nem saber, né? Perderam 50% do seu território. Percebe? O Big Stick, né? Que é aquela a América aos americanos, não. Aqui já é a intervenção de fato dos americanos na América Latina. Percebe? Derrubando o governo, enfim. A doutrina Truman, após a Segunda Guerra Mundial, que vai eclodir aí na chamada Guerra Fria, né? Tanto os Estados Unidos realmente deixando claro para a União Soviética que não intervisse na Europa e nem em nenhuma parte do mundo. Depois você tem aí esses Estados Unidos, após o fim da Guerra Fria, se colocando como a maior potência do mundo, né? Principalmente militarmente, né? Economicamente já é, de fato, mas militarmente ela tem sempre a oposição da Rússia, né? Mas como a Rússia estava muito mais, e ainda está muito mais preocupada em recuperar a economia, que foi desfacelada pela economia planificada do sistema socialista, então ela não tem muito tempo para brigar, né? E os Estados Unidos fez isso com muita maestria, né? Entrou em território sozinho, e alguns achavam até que era o Pax Americanismo, né? Ou seja, o direito da sua supremacia lhe daria o direito de fazer o que quisesse sozinho no mundo. E aí você tem realmente alguns acontecimentos, né? No cenário internacional, principalmente o ataque terrorista do World Trade Center, que vai marcar uma nova fase na política internacional norte-americana, que é a doutrina Bush, né? Que é a caça ao terrorismo, né? E baseado nisso eles fizeram grandes ações, intervenções no cenário internacional, que muitos deles não tinham interesse muito de combater o terrorismo, né? Era apenas salvaguardar interesses econômicos norte-americanos, manter sua posição militar em áreas estratégicas do globo terrestre. Que legal, né, tio Regis? E também internamente a doutrina Bush vai controlar, a ideia do controlar o cidadão, né? A ideia de fazer com que as pessoas caminhem do jeito que eles querem, principalmente o estrangeiro, não deixar estrangeiro entrar, com medo do terrorismo. E, na verdade, essa doutrina ela ficou muito feia. Por quê? Porque escancarou, né, uma coisa que já todo mundo sabia, que é a espionagem, os Estados Unidos espionando o mundo, né? O cara vai lá e diz, eu era lá da NASA e eu que mexi no computador lá para ver o que a Dilma Rousseff estava fazendo. Nós capturamos lá, por exemplo, uma série de informações confidenciais que só o Estado brasileiro poderia saber. Assim também na Alemanha. Nós ficamos descobrindo isso. E aí o mundo ficou doido, né? Ficou bravo, prendeu ele, mas aí já mostrou o caráter dos Estados Unidos em se tratando de salvaguardar os seus interesses. Barack Obama, governo legalzão, né? Ele teve aí coisas interessantes, né? Ele acabou com a doutrina Bush, vai primar pelos direitos humanos, o direito internacional, respeitar as regras internacionais, né? Não teve sucesso muito em algumas guerras, né, e tal coisa. Fez um desastre muito grande que no seu governo foi o bombardeio da sede não é sede, é o hospital da Médicos Sem Fronteiras, né? Mas teve coisas boas, né? Aproximou-se com Cuba, melhorou os acordos com o Irã sobre programas nucleares, né? Mas não conseguiu acabar com o embargo econômico a Cuba, né? E ainda continua mantendo a base naval de Guantánamo lá. Beleza, gente? E aí, assim, alguns, apesar dos Estados Unidos ele está se mantendo ali na Ásia, principalmente por conta do crescimento da China na região e medo da China dominar geopoliticamente a região, ele começa a fazer algumas investidas ali, né? Até mesmo uma frota naval
fica permanente nessa região, né? Alguns conflitos ali no Mar da China também preocupação dele. Por quê? Porque aquele Mar da China é área de rota comercial, né? Não pode mexer ali, né? E a quarta frota aqui na América do Sul, principalmente, gente, o pré-sal, que é uma preocupação dos americanos com esse grande recursos que está chegando aí, né? Que o mundo está acabando na sua exploração, mas está chegando aí o pré-sal, ou seja, o petróleo para baixo do sal, no subsolo oceânico, né? Coisa apenas o Brasil possui essa tecnologia. Pensa bem. Então o Brasil tem algumas coisas boas, né? Imagina o único país do mundo com capacidade de explorar qualquer coisa no subsolo oceânico, lá em altas profundidades. E o Brasil e os Estados Unidos têm que manter uma política bastante interessante, né? Diplomacia, né? Enfim, mas ele tem feito isso, mas com salvaguarda, né? Quando não dá na diplomacia, ele vai no militar. Quando ele não pode na diplomacia e nem no militar, ele usa os organismos internacionais, né? Que ele tem grande poder nele, que é quem? OMC e etc. Beleza? E aí, galerinha, será que você entendeu? Vamos ver? Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amarra Zaya soye, Zaya, Zaya, aí engadum. Oh, amarra Zaya soye, Zaya, Zaya, aí engadum. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando vi salifiqueita dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amarra Zaya soye, Zaya, Zaya. É isso aí, galerinha. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido muito sobre geografia, principalmente os Estados Unidos da América, tá bom? Mas não se esqueçam, leia o nosso livro para você aprender muito, muito, muito mais. Legal? É isso aí, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula aqui com o tio Regis, o lindão da mamãe. Beijo no coração de vocês. Fui!